Olá, estamos de volta com o nosso Bom Dia Investidor, quinta-feira, dia 9 de janeiro. E ontem, no finalzinho do pregão, os investidores se assustaram um pouco com a notícia de que 2 mísseis tinham sido lançados sobre a zona verde de Bagdá e muito próximos da embaixada americana. Mas hoje acaba prevalecendo 2 fatores principais. O primeiro deles, a fala dura, mas também ponderada do presidente Donald Trump e o anúncio sobre o acordo comercial entre a China e os Estados Unidos na sua primeira fase. Efeito disso, bolsas asiáticas terminaram o pregão de hoje com fortes altas e eu digo destaque para a Bolsa de Tóquio, com valorização de 2,31%. Bolsas europeias operando também com boas altas nesse início de manhã e bom comportamento no campo positivo para os índices futuros do mercado americano. Aqui há espaço para a recuperação, principalmente depois de 4 pregões seguidos de queda, mas também com uma certa ajuda do preço do petróleo no mercado internacional, que começou o dia mostrando alta e isso claramente afeta as ações da Petrobras. Como dissemos ontem, Donald Trump foi duro, mas na prática apenas disse que vai aumentar as sanções contra o Irã e chamou para sentar à mesa e negociar acordo nuclear junto com os outros parceiros internacionais e com isso a situação se suaviza um pouco mais, os investidores acalmam também. Mas o dado importante fica por conta da confirmação de que o vice-primeiro-ministro chinês Liu He deve ir aos Estados Unidos, a Washington, entre 13 e 15 de janeiro, para, entre outras coisas, assinar o acordo bilateral de comércio na sua primeira fase. Ainda na China, durante a madrugada, foi anunciado que a inflação medida pelo CPI, Índice de Preços ao Consumidor, do mês de dezembro anualizado, ficou em 4,5%, quando a previsão era que ficasse em 4,6%. E o PBOC, o Banco Central da China, também sinaliza que deve manter a liquidez do sistema financeiro por lá e a flexibilização da política monetária. Falando de Alemanha, saiu agora há pouco a produção industrial referente ao mês de novembro. Ela cresceu 1,1%, a previsão era que crescesse 0,7%. E também saiu o saldo da balança comercial no mês de novembro, um superávit de 18,3 bilhões de euros. Na zona do euro, a taxa de desemprego do mês de novembro ficou mantida em 7,5%. Também tivemos declarações do presidente do BOE, Banco Central inglês, Mark Carney, dizendo que os indicadores de conjuntura desde a eleição de Boris Johnson para primeiro-ministro vêm sugerindo queda das incertezas, mas que isso não é garantia de recuperação da economia. Precisa ver como é que serão as bases do Brexit. Nos Estados Unidos, hoje é um dia importante, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, diz que vai tentar votar limitações para que o presidente Donald Trump haja com força contra o Irã. Falando de Brasil, o presidente Bolsonaro finalmente cancelou a sua ida à reunião de Davos, e isso não é por conta do acirramento das relações entre os Estados Unidos e o Irã, e o Ministério da Infraestrutura negou a privatização do Porto de Santos anunciada pelo governador João Dória. Na agenda do dia, vamos ter o IBGE divulgando a produção industrial referente ao mês de novembro. Sai nos Estados Unidos os pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior e ainda nos Estados Unidos vamos ter vários dirigentes do FED, 5 ou 6 dirigentes regionais do FED discursando ao longo do dia. Expectativa para o dia de hoje, Bovespa seguindo o mercado internacional e operando em alta recuperação dos últimos 4 dias,
dólar um pouco mais forte e juros com viés de alta, também mostrando alguma recuperação depois das recentes quedas. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha alta de 0,55%, Paris subia 0,32%, Bolsa de Frankfurt com alta de 1,12%. Petróleo WTI negociado em Nova York já esteve mais forte nessa manhã, mas ainda subia 0,10%, barril cotado a 59 dólares e 67 centavos. Euro sendo negociado agora em alta em relação ao dólar, a 1,11 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em queda para 1,87%. Futuros do mercado americano, Dow Jones subindo 0,26%, Nasdaq subindo 0,42%. Eram essas as considerações, tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios e eu espero vocês aqui no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá então.